Você já ouviu falar que os carros elétricos são uma invenção recente? Que eles surgiram como uma revolução tecnológica do século XXI? Pois bem, e se eu te dissesse que essa ideia está completamente errada? Isso mesmo. Carros elétricos já existiam há mais de 100 anos. Mas então, se essa tecnologia já estava disponível há tanto tempo, por que demorou tanto para ela se tornar popular? Por que passamos décadas dependendo dos motores a combustão? Teria sido um simples desinteresse do mercado? Ou algo maior estava por trás disso? Hoje, vamos mergulhar na história secreta dos primeiros carros elétricos e entender como e por que essa tecnologia desapareceu por tanto tempo. Se prepare para uma jornada cheia de interesses ocultos, jogos de poder e decisões que mudaram o rumo da indústria automotiva. Eu sou Octano, e você está assistindo Octano Nation. Vamos começar. O início de tudo. Antes mesmo da gasolina dominar as ruas e estradas do mundo, os primeiros experimentos com veículos elétricos já estavam acontecendo. No século XIX, quando as cidades ainda eram movidas a cavalos e charretes, inventores começaram a explorar a eletricidade como uma forma revolucionária de transporte. Em 1832, um escocês chamado Robert Anderson desenvolveu um dos primeiros protótipos de carruagem elétrica. Isso mesmo, lá nos anos 1800. Mas havia um problema. Sua bateria não podia ser recarregada. Ou seja, era uma inovação impressionante, mas sem muita utilidade prática. Décadas depois, com o avanço das baterias recarregáveis, a tecnologia começou a se tornar realmente viável. Em 1884, um britânico chamado Thomas Parker construiu um carro elétrico que já resolvia vários dos problemas dos modelos anteriores. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, um homem chamado William Morrison criou um veículo elétrico que conseguia rodar até 50 milhas com uma única carga. Parece pouco para os padrões de hoje, mas naquela época era uma revolução. O sucesso foi tão grande que no início dos anos 1900, os carros elétricos já representavam 1/3 de todos os automóveis nos Estados Unidos. E não pense que eles eram considerados inferiores. Pelo contrário, os modelos elétricos eram vistos como uma opção mais limpa, mais silenciosa e muito mais fácil de dirigir do que os barulhentos e complicados carros a gasolina. Mas então, o que aconteceu? A queda dos carros elétricos. No começo do século XX, tudo indicava que os veículos elétricos seriam o futuro. As grandes cidades estavam cheias de táxis elétricos, e os ricos preferiam esse tipo de carro por ser mais confortável e confiável. Só que de repente, algo mudou. A primeira grande barreira veio em 1908, quando Henry Ford lançou o lendário modelo T. Esse foi o primeiro carro produzido em massa, barateando tanto o custo que, de uma hora para outra, qualquer um poderia comprar um carro a gasolina. Enquanto um carro elétrico continuava sendo um luxo para poucos, um modelo T podia ser adquirido por um trabalhador comum. E não parou por aí. Outro fator decisivo foi a descoberta de petróleo barato no Texas. A gasolina, que antes era cara e difícil de encontrar, passou a ser vendida por preços baixíssimos. Isso fez com que os carros a combustão se tornassem ainda mais populares. E claro, junto com isso veio a expansão dos postos de gasolina, tornando a recarga de um carro a combustão muito mais conveniente do que encontrar um lugar para recarregar baterias elétricas. Mas será que esses foram os únicos motivos? Ou existia algo mais sombrio por trás dessa história? A teoria da supressão. Aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Alguns pesquisadores acreditam que os grandes magnatas do petróleo simplesmente não queriam que os carros elétricos se popularizassem. E por que fariam isso? Simples, interesse financeiro. Pense comigo. Quem mais teria a perder com o avanço dos carros elétricos? As indústrias petrolíferas, é claro. Com a crescente demanda por gasolina, esses magnatas estavam ganhando bilhões. Se os carros elétricos se tornassem a norma, o mercado de combustíveis fósseis entraria em colapso. Então, segundo algumas teorias, as grandes companhias de petróleo começaram a exercer influência sobre a indústria automotiva. Fabricantes que antes produziam carros elétricos passaram a focar em motores a combustão. Montadoras receberam incentivos financeiros para abandonar seus projetos elétricos. E os poucos modelos que ainda restavam no mercado foram se tornando obsoletos e caros.
Para reforçar ainda mais essa transição, as indústrias petrolíferas investiram pesado em propaganda, vendendo a ideia de que carros a gasolina eram a única opção viável. E assim, com o tempo, os veículos elétricos foram sumindo das ruas e ficando cada vez mais esquecidos. O renascimento dos elétricos. Os carros elétricos passaram boa parte do século XX praticamente extintos. Mas então, com a crise do petróleo nos anos 70, algumas pessoas começaram a se perguntar: e se tivéssemos continuado investindo nos elétricos, será que estaríamos nessa situação? A partir dos anos 90, pequenas tentativas de ressuscitar a tecnologia começaram a surgir, mas foi só nas últimas 2 décadas que os elétricos voltaram com força. O desenvolvimento de baterias mais eficientes, a preocupação crescente com o meio ambiente e o aumento dos preços dos combustíveis fósseis fizeram com que o interesse pelos elétricos disparasse. E agora, chegamos a um ponto interessante. Grandes montadoras, que antes ignoravam os elétricos, estão correndo para lançar seus próprios modelos. Tesla, Rivian, Lucid Motors e até mesmo marcas tradicionais como Ford, Volkswagen e Mercedes estão investindo bilhões para recuperar o tempo perdido. Mas fica a dúvida: será que se os elétricos tivessem sido prioridade desde o início, o mundo estaria diferente hoje? Será que poderíamos ter evitado décadas de poluição e dependência do petróleo? O fato é que os carros elétricos não são uma novidade. Eles sempre estiveram aí. A pergunta que fica é: por que nos fizeram esquecê-los por tanto tempo? O que você acha? Foi apenas uma questão de mercado ou algo maior estava por trás? Deixe seu comentário e, se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio.